O que é essa palavrinha que nos une enquanto advogados e que tem sido um vilão constante? Não digo nem um vilão, né, porque você já sabe que o estresse também tem aí suas pitadas de bondade, ele pode ser positivo, mas tem sido um companheiro constante na advocacia. Então, o que é o estresse? Dentro do aspecto biológico, né, fisiológico, o estresse é a resposta que o seu corpo dá a qualquer demanda ou ameaça. Então, tudo que você tem para fazer, você tem N tarefas, você tem 20, 30 tarefas para cumprir no seu dia, mas o seu dia de trabalho tem 8 horas. Geralmente, né, tem advogado aí trabalhando 10, 12 horas por dia, mas vamos pensar que seu dia tem 8 horas. Será que as 20, 30 tarefas que você tem para executar no dia, efetivamente você vai conseguir executar? Se você não conseguir executar, você tem uma demanda maior do que o seu tempo. Se você tem uma demanda maior do que o tempo disponível, a oferta do tempo que você vai ter o estresse, porque você vai precisar demandar mais energia para produzir aquele tempo, se fosse possível produzir tempo, né? Você vai precisar dedicar energia para encontrar uma solução na sua agenda para conseguir dar conta de tudo. Então, essa resposta que o seu corpo dá diante dessa ameaça ou dessa demanda que você tem é o estresse. Então, quando você se sente ameaçado, quando você sente medo, quando você se sente angustiado, o seu corpo entra nesse estado de alerta, liberando uma série de hormônios que estão relacionados ao estresse e que te prepara para enfrentar toda essa zona de perigo. Nesse caso, a gente está falando de simples execuções de agenda, né, mas a advocacia a gente sabe que é muito mais que isso. Se você tiver 5 petições iniciais para fazer hoje, e você tem 5 horas livre, dedicados do seu dia para executar essas 5 petições, o seu corpo já sabe que aquele tempo é justo e vai começar a entrar num estado de luta e fuga natural do ser humano. É como se você entrasse no mercado com fome e não encontrasse nenhuma comida, né, o seu corpo ali vai pensar: "Opa, eu tô com fome, eu preciso sobreviver, eu preciso me alimentar e não tem nenhuma comida aqui". Antigamente, os homens das cavernas saíam para caçar, e era esse mesmo tipo de estresse. Hoje a gente não passa, muito provavelmente você não passa o estresse por falta de alimento, por falta de moradia. Quando tem uma tempestade, você provavelmente tem um abrigo, né, para se proteger do calor, do frio. Mas, em contrapartida, temos sim o estresse na advocacia. Você não tem tempo suficiente para dar conta de tudo. E isso tem gerado uma carga de estresse muito grande no seu dia a dia. Então, todas as vezes que você tem essa resposta, é um mecanismo natural do seu corpo de luta e fuga. Você pensando como eu vou conseguir solucionar em 5 horas, fazer 5 petições iniciais. Então, aí você vai buscando dentro daquela descarga hormonal que vem para te ajudar a proteger, a enfrentar esse perigo, porque você precisa fazer essas petições para poder receber, para cumprir o seu contrato, para você poder receber, se alimentar, ter a moradia. É que agora a nossa caça só está um pouco mais moderna. Mas quando a gente traça um parâmetro, é mais ou menos a mesma coisa do que acontecia antigamente. Então, nesse ambiente mais moderno, mais atual que vivemos, essa resposta de luta ou fuga é essencial que ocorra para a sua sobrevivência. Se você não correr, você não vai conseguir fechar aquele cliente, você não vai conseguir terminar de executar aquela tarefa. É natural? A princípio, sim, é natural que tenha isso. Mas o problema é que temos pouquíssimo tempo e cada vez mais com as redes sociais, com toda a demanda que a gente tem,
né, os jornais e tal, tudo que a gente tem, todos os aplicativos que a gente tem no celular, enviando notificações, WhatsApp o tempo todo, você não consegue focar em uma coisa só e aí acaba perdendo, desperdiçando muita energia. Então, dentro da advocacia, esses perigos são os prazos, a falta de tempo, ter que responder o cliente rápido no WhatsApp. Então, isso é o estresse. Dentro da história do estresse, o estresse ele foi popularizado por um endocrinologista, Selle, na década de 30, e também é um termo que veio lá da física. Então, o estresse é toda essa força que exerce em cima de algo que não tem a capacidade de suportar. Então, ele descreveu esse mecanismo como um corpo que reage a diferentes estímulos, tanto físicos quanto emocionais. Então, ele pegou o que existia lá na física e trouxe a analogia e colocou esse conceito dentro do, dentro do critério psicológico, né? Então, essas reações, elas podem, todas essas reações, se você não estiver preparado para enfrentar esse estresse, você não vai conseguir. E aí você vai começar a ficar doente. E aí, se esse estresse, quanto mais prolongado for, quanto mais tempo de exposição você se mantém esse estresse, mais grave serão as consequências físicas e psicológicas negativas que você vai sofrer. Então, para os advogados, se você se viu, se você se encaixou nesse perfil desse primeiro advogado que eu comecei a descrever no começo desse nosso encontro, você precisa entender o que é o estresse, como ele te afeta, não só no seu corpo, você não só sente falta de ar, o seu coração não só começa a disparar, mas existe mudanças cerebrais importantes que se adaptam àquele estilo de vida. E se essas mudanças são mudanças que ocorrem para a sobrevivência, a tendência é que cada vez mais você vá adaptando o seu cérebro para a sobrevivência, até chegar uma hora que não é mais sustentável. Porque o cérebro preparado para sobreviver, lutar e fugir, que é algo natural que acontece, isso é um mecanismo natural do nosso corpo para a gente sobreviver aquele momento específico. Então, terão momentos de estresse? Sim, mas só que esse estresse não pode ser constante.